Merlin Wilson apoiou os cotovelos no balcão da cozinha, olhando o marido, Robert, tomar café da manhã. Já fazia mais de 1h30 que o despertador tinha tocado, mas ela ainda não conseguia pensar direito no que tinha que fazer no dia. Amor, não faz planos pro Eric esse fim de semana, disse Robert, colocando a xícara na mesa. Ele tá passando por uma fase bem difícil. Merlin soltou um suspiro leve. O irmão de Robert, Eric, tinha se divorciado faz uns 3 meses, e desde então, estava cada vez mais presente na vida deles. Antes ele aparecia uma vez por semana, agora já eram 3. Tudo bem, mas eu prometi para Amber que ia levar ela para fazer compras no sábado. Ela falou que precisa de um vestido novo. Não dá para deixar isso pro domingo? Robert fez uma cara preocupada. O Eric tá mesmo precisando de apoio agora. Merlin ia responder, mas ouviu passos na escada. Era a filha deles, Amber, de 16 anos, com o cabelo loiro preso num rabo de cavalo. Bom dia, disse Amber, abrindo a geladeira. Hoje vou fazer o dever na biblioteca depois da aula, então vou chegar mais tarde. Merlin olhou bem o rosto da filha. Ela andava mais quieta ultimamente. Será que era só coisa de adolescente? Ou tinha algo mais? Que horas você volta? 6h. Mãe, respondeu Amber, se servindo de suco de laranja. Pode ficar tranquila. Robert já estava indo para a porta. Como era chefe de obra, sempre chegava antes de todo mundo e saía por último. Talvez eu chegue tarde hoje, gritou ele já na porta. Vamos começar um projeto novo. A porta se fechou, e a cozinha ficou em silêncio. Só Merlin e Amber agora. Merlin gostava desses momentos só das duas. Então, a gente ainda vai às compras no sábado? Perguntou ela, como quem não quer nada. O rosto de Amber se animou um pouco. Claro. Sabia que tem gente ganhando mais de $10.000 por mês só postando histórias do Reddit no YouTube? Nem mostra o rosto, nem fala nada, só com um notebook. Eu também faço isso, te mando o link se quiser ver, já sei até o que quero comprar. Merlin sorriu, no meio de tanta correria no trabalho e em casa. Sair com a filha no sábado era um dos momentos favoritos dela. Ela era gerente numa seguradora grande, e vivia lidando com prazos, clientes exigentes e problemas da equipe. Mas sábado era diferente. Sábado era só dela e da Amber. Seu pai quer chamar o tio Eric para vir no sábado, mas eu vou manter nossos planos, contou Merlin. Primeiro vem a gente. Amber pareceu meio pensativa por um segundo. O tio Eric tá vindo bastante, né? O pai tá bem preocupado com ele. Mas tudo bem, a gente ainda vai sair juntas. Ela assentiu com a cabeça, mas parecia que queria dizer algo. No fim, ficou quieta, pegou a mochila e falou: preciso ir, senão, me atraso. Merlin também começou a se arrumar rápido. Tinha uma apresentação importante no trabalho naquele dia. Ela trabalhava no centro, uns 30 minutos de carro do bairro tranquilo onde moravam, nos arredores de Boston. Às vezes, olhando pela janela, vendo o jardim bem cuidado e o gramado bonito, ela se lembrava de como era sortuda por ter aquela vida. Mais tarde, quando voltou do trabalho, Merlin viu que Robert já estava na cozinha, e tinha chegado mais cedo do que de costume. Sentado com ele, estava Eric. Oi, Merlin, disse Eric com um sorriso meio sem graça. Só passei aqui para dar um oi. Chamei o Eric para jantar, explicou Robert. Recebi uma ligação avisando que o começo do projeto foi adiado para segunda, aí consegui chegar mais cedo hoje. Merlin deu um sorriso cansado enquanto tirava o casaco. Que bom, a Amber ainda não chegou. Lembra que ela disse que ia para a biblioteca? Robert pegou uma cerveja na geladeira, enquanto Merlin começava a preparar o jantar. Eric começou a falar do divórcio e de ter perdido o emprego. Ela disse que não me amava mais, depois de 12 anos juntos. Foi isso que ela falou e pronto. Merlin escutou em silêncio. Por dentro, os sentimentos dela estavam misturados. Já tinha ouvido essa história muitas vezes, sempre o Eric contando o lado dele, como se ele tivesse sido só vítima. Merlin pensava que talvez tivesse outro lado da história também. Amber chegou em casa bem na hora em que eles iam se sentar para jantar. Tio Eric, disse ela, surpresa, ao ver ele na sala. Não sabia que você vinha. Foi de última hora, respondeu Robert. Vai lá lavar as mãos, o jantar tá pronto. Na mesa, Eric voltou a falar dos problemas dele. Amber ficou quieta, concentrada no prato. Dava para ver que ela estava evitando conversar com o tio.
E a escola? Como tá? Perguntou Eric. Tá bem, respondeu Amber, seca, e logo se levantou com o prato. Tenho muita lição para fazer, vou pro meu quarto. Merlin ouviu os passos da filha subindo as escadas e franziu a testa. A atitude dela foi meio rude, mas pensou que era coisa de adolescente. Amanhã ela devia estar mais normal. Não liga pra ela, disse Merlin para Eric. Toda adolescente é assim mesmo. Depois do jantar, Robert chamou Merlin na cozinha e falou baixo. Você podia tentar dar um pouco mais de apoio pro Eric. Ele tá numa fase difícil. Merlin olhou o rosto preocupado do marido e assentiu. Eu entendo, mas ainda quero cumprir a promessa que fiz para Amber no sábado. Claro, respondeu Robert, colocando a mão no ombro dela. Seu dia com a Amber é sagrado. As palavras dele confortaram Merlin, mas lá no fundo, ela sentia que algo estava mudando. Mais tarde, ela passou no quarto de Amber. A filha já estava dormindo, mas seu rosto parecia preocupado, como se tivesse algo pesando na cabeça dela. As semanas passaram. O outono estava cada vez mais presente. Numa manhã, enquanto se arrumava, Merlin bateu na porta do quarto da filha. Amber, hora de levantar. Nada. Ela bateu de novo. Depois de uns segundos, ouviu um ok baixinho. Merlin franziu a testa. A filha andava esquisita. Antes ela era cheia de energia de manhã, agora parecia estar sempre cansada. Quando Amber desceu para a cozinha, ela estava com olheiras. Pegou uma torrada, mas ficou só olhando para ela, sem comer. Tá se sentindo mal? Perguntou Merlin, preocupada. Tô bem, respondeu Amber rapidamente, olhando o celular. O rosto dela ficou meio tenso por um momento. Aconteceu alguma coisa? Nada, disse Amber, guardando o celular no bolso e pegando a torrada. Tenho aula de educação física hoje, preciso sair cedo. Merlin queria insistir, mas Amber já tinha colocado a mochila e estava indo para a porta. Quando a porta se fechou, Merlin ficou sozinha na cozinha, no silêncio da manhã. No trabalho, ela pensava na filha o tempo todo. Na semana passada, tinha recebido uma ligação da professora da Amber. As notas dela estão caindo, disse a professora, principalmente em matemática e ciências. Tô preocupada. Ela contou isso pro Robert, mas ele só respondeu: Ah, é só uma fase. Adolescente é assim mesmo. Naquela noite, quando Merlin chegou em casa, Eric já estava lá, sentado na sala. Ultimamente ele aparecia quase todo dia. Oi, Merlin, disse ele sorrindo. O Robert ainda não chegou. Peguei a chave emprestada com ele. Merlin forçou um sorriso. E a Amber? Perguntou ela. Ainda não voltou, respondeu Eric, mudando de canal na TV. Pode me trazer uma cerveja? Tô a fim de relaxar. Mesmo se sentindo incomodada, Merlin pegou a cerveja na geladeira. Eric estava cada vez mais agindo como se a casa fosse dele. Dizia que estava procurando trabalho, mas ela nunca via ele fazer nada de concreto sobre isso. O telefone tocou. Era Amber. Mãe, posso dormir na casa da Jéssica? A voz dela parecia um pouco tensa. E a lição de casa? Já terminei tudo, respondeu Amber rápido demais. Rápido demais. Tem certeza de que tá tudo bem? Tá sim. Se tiver alguma coisa te incomodando, pode me contar, viu? Não tem nada, mãe, só quero ficar com a Jéssica. A voz dela ficou um pouco mais alta. Merlin suspirou. Tá bom. Mas quero você em casa amanhã à noite, combinado? Depois que desligou, Merlin percebeu que Eric estava olhando para ela. Como tá a Amber? Tá na casa de uma amiga. Ela tem andado meio para baixo, disse Merlin. Será que tem alguma coisa acontecendo? Merlin tentou esconder o incômodo. Isso é coisa da nossa família. O rosto de Eric ficou sério com a resposta. Eu também não sou da família. Antes que Merlin dissesse algo, a porta se abriu. Robert tinha chegado. Oi, pessoal. Eric, você tá aqui, tem uma cerveja te esperando. Eric sorriu pro irmão. Mais tarde, na cama, Merlin falou com Robert sobre a Amber. Ela tá diferente, fica muito no quarto, e as notas caíram. Robert bocejou. Ah, normal. Adolescente é assim mesmo, lembra de como a gente era? Mas com ela é diferente.
Ela parece com medo de alguma coisa. Você tá exagerando, disse ele, apagando a luz, tá se preocupando à toa. No dia seguinte, Amber voltou para casa à noite, como prometido, mas mal falou com ninguém e foi direto pro quarto. Merlin bateu na porta, mas só ouviu que ela estava ocupada com tarefa. No fim de semana, Merlin estava fazendo café na cozinha quando Amber desceu correndo as escadas, com o celular na mão. O que foi? Perguntou Merlin. Nada, respondeu Amber, rápido, mas a mão dela tremia. Tinha uma mensagem aparecendo na tela do celular, mas quando Merlin chegou mais perto, Amber apagou a tela na hora. Amber, disse Merlin em voz baixa, se tiver algum problema, você pode me contar. Amber pareceu que ia falar alguma coisa, mas aí a porta da frente se abriu e Eric entrou. Bom dia, pessoal, que manhã linda, hein? Na hora, a expressão de Amber mudou, ela congelou, depois disse: Vou subir pro meu quarto. E subiu as escadas correndo. Eric olhou ela subir e franziu um pouco a testa. Jovem hoje em dia é complicado, falou, pegando uma xícara de café. Eu também tive uma fase difícil assim. Merlin olhou bem o rosto de Eric. Tinha algo estranho nele. Ele sorria, mas os olhos não o acompanhavam. Onde está o Robert? Perguntou Eric. Ele saiu cedo pro trabalho. Ah, entendi, respondeu ele, olhando ao redor da cozinha. Só nós dois aqui. Naquele momento, Merlin sentiu que tinha algo estranho no ar. Ela se levantou. Preciso me arrumar, tenho coisas para fazer. Mas hoje é sábado, disse Eric. Você não trabalha, né? Merlin ficou sem saber o que dizer. É. Mas tenho que cuidar da casa. Quando ela ia subir as escadas, Eric segurou o braço dela. Merlin, preciso falar com você. Nesse momento, Amber chamou lá de cima. Mãe. Eric soltou o braço dela na hora. Merlin se virou e olhou para a filha. Amber estava pálida. O que foi? É que, você disse que íamos fazer compras esse fim de semana. Podemos ir hoje? Merlin olhou de Eric para a filha. Tinha alguma coisa acontecendo ali. Ela ainda não sabia o que, mas sabia que não era normal. Claro, se arruma. A gente sai em meia hora. Merlin levou Amber até o shopping. O estacionamento estava cheio, como sempre num sábado à tarde. Demorou um pouco, mas elas conseguiram entrar na parte subterrânea do estacionamento. Enquanto dirigia para o estacionamento escuro no subsolo, Merlin olhava para Amber pelo espelho do carro. A filha não tirava os olhos do celular e parecia nervosa. Tá tudo bem? Merlin perguntou enquanto estacionava. Tá, respondeu Amber, sem muita emoção. Os olhos dela ficavam se mexendo, como se estivesse vigiando tudo ao redor. Quando entraram no shopping, Amber pareceu um pouco mais calma. Elas almoçaram na praça de alimentação e depois foram ver roupas. Merlin ajudou Amber a escolher um vestido novo na loja preferida dela. Por um momento, tudo pareceu normal. Um típico dia de compras entre mãe e filha. Mas Amber ainda parecia assustada com alguma coisa. Olhava o tempo todo pro celular e também ao redor. Quando precisou ir ao banheiro, pediu para Merlin ir junto, o que não era nada comum. Amber sempre foi independente e vivia dizendo que não era mais criança. Tem alguma coisa te preocupando? Perguntou Merlin enquanto esperava do lado de fora do provador. Só tô cansada, respondeu Amber lá de dentro. Deve ser a pressão da escola. Sério? Merlin insistiu. Você tá agindo estranho ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Amber saiu do provador. O vestido ficou ótimo nela, mas o rosto estava sério, e os olhos mostravam preocupação. Mãe, ela começou a dizer alguma coisa, mas o celular vibrou na hora. Amber olhou a tela e sua expressão mudou rápido. Vamos comprar isso e ir embora. Ué, você não quer ver mais nada? Perguntou Merlin, confusa. A gente tá aqui faz menos de 2 horas. Por favor, mãe, disse Amber com urgência na voz. Tô começando a passar mal. Merlin ficou preocupada, mas concordou. Depois de pagar pelo vestido e mais algumas coisas, elas foram em direção à saída do shopping. Amber carregava as sacolas com os 2 braços e andava depressa. Amber, anda mais devagar, disse Merlin, tentando alcançá-la. Qual é a pressa? Desculpa, mãe, Amber respondeu sem olhar para trás. Só quero chegar logo no carro.
Desceram para o estacionamento subterrâneo. O lugar tinha um cheiro estranho e era cheio de concreto por todos os lados. As luzes fluorescentes piscavam e deixavam tudo com um clima frio. Não estava tão cheio como lá em cima, e os passos delas ecoavam no chão. Onde mesmo que a gente parou? Merlin perguntou. Ali, Amber apontou, na seção C. Foram andando e olhando as placas para achar o carro. De repente, Amber parou. Ela ficou tensa, como se tivesse escutado algo. O que foi? Merlin perguntou. Vamos logo pro carro, Amber respondeu baixo. A voz dela tremia. Andaram mais um pouco. Quando viraram a esquina, Merlin viu o carro delas. Ali está. Amber correu até a porta do passageiro. Merlin foi mais devagar para o lado do motorista e tentou abrir a porta. Nessa hora, Amber pulou dentro do carro e gritou. Mãe, desliga o celular. Merlin ficou confusa. Como assim? Por favor, mãe, desliga. Os olhos de Amber estavam arregalados de medo. Rápido. Assustada com o desespero da filha, Merlin fez o que ela pediu, pegou o celular e apertou o botão para desligar. A tela apagou logo em seguida. O que está acontecendo? Merlin perguntou enquanto entrava no carro. Seu coração batia rápido. Amber, me explica. O carro ficou em silêncio. Amber respirava rápido e curto. Ela olhava para o banco de trás e vigiava pela janela. Mãe, olha ali, disse Amber com a voz tremendo. Ela apontou para o outro lado do estacionamento. Merlin virou o rosto devagar. No começo, só viu sombras de colunas e carros no escuro, mas, depois de alguns segundos, seus olhos se acostumaram com a escuridão, e então ela viu. Tinha alguém parado debaixo de uma coluna, uma figura imóvel, meio escondida. Merlin apertou os olhos para tentar ver melhor. De repente, um carro perto dali ligou os faróis, e a luz iluminou a figura. O sangue de Merlin pareceu sumir. Era o Eric. Ele segurava um aparelho nas mãos, olhando direto na direção delas. Depois, ele olhou para a tela do aparelho e fez um movimento, como se estivesse apontando para o carro delas de novo. Aquele é o Eric, Merlin falou, sem acreditar. O que ele está fazendo? Amber começou a chorar. Mãe, ele ficou maluco. Ele está seguindo a gente. Merlin ficou olhando a filha. Agora tudo fazia sentido. O jeito estranho de Amber, ela não querendo sair de casa, grudada no celular. Ele tá rastreando nossos celulares, explicou Amber. Se a gente não desligar, ele pode achar a gente. Mas, como assim? A voz de Merlin tremia. Isso tá acontecendo faz tempo? Naquele momento, Eric começou a andar na direção do carro. Seu rosto estava sério, decidido. Mãe, por favor, Amber implorou, vamos sair daqui. Ele vai pegar a gente. Merlin voltou a si e ligou o carro rápido. Suas mãos tremiam, mas ela conseguiu girar a chave. O som do motor fez eco no estacionamento vazio. Eric vinha vindo cada vez mais perto. O rosto dele não parecia mais o de um parente. Era o olhar de alguém perigoso, como um caçador atrás da presa. Merlin trancou as portas. Um clique soou dentro do carro. Eric chegou ainda mais perto, a poucos metros. Mãe, vai logo, gritou Amber. Merlin engatou a marcha ré e deu ré rápido. Eric ficou bem na frente do carro, fazendo sinais para que ela parasse. Os olhos dele brilhavam de um jeito estranho. O que você tá fazendo? Gritou Merlin pela janela. Calma, Eric murmurou, fingindo que não escutou. Ele bateu de leve no para-brisa. Vamos conversar. Um arrepio passou pelo corpo de Merlin. O cunhado, que ela nunca teve medo antes, agora parecia alguém perigoso. Ela não sabia exatamente por quê, mas sentia que precisava proteger Amber. Mãe, a voz de Amber saiu baixinha, quase fraca. Ajuda. O coração de Merlin batia tão forte que parecia que ia explodir. Ela engatou a marcha e virou o volante de uma vez, com cuidado. Desviou de Eric e acelerou em direção à saída. Pelo espelho, viu Eric correndo atrás do carro. O rosto dele estava cheio de raiva, completamente diferente do que ela conhecia. Mãe, rápido, a voz de Amber tremia de medo. Merlin acelerou, correndo para sair do estacionamento. Suas mãos tremiam e o suor escorria pela testa. Quando o carro saiu da escuridão da garagem para a luz do lado de fora, ela finalmente respirou fundo. Amber, você tá bem? Ela perguntou, olhando para a filha. Amber estava encolhida,
abraçando os próprios braços. O rosto dela estava molhado de tanto chorar. Desculpa, mãe, desculpa. Merlin estacionou atrás de um pequeno shopping, desligou o carro e se virou para Amber. Me conta o que está acontecendo, por favor. Amber pegou um lenço, enxugou o rosto e respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar. Me fala o que o tio Eric está fazendo, disse Merlin, com calma. Ele está seguindo a gente, disse Amber. No começo eu achei que era coincidência ver ele perto da escola, ou num café, mas aí ele começou a mandar mensagens nas minhas redes sociais. Que tipo de mensagem? No começo era coisa normal, tipo, como você tá? Ou, como vão os estudos? A voz de Amber ficou mais baixa, mas depois, ele sabia com quem eu andava, sabia todos os lugares que eu fui, disse até que estava de olho em você. Um arrepio passou nas costas de Merlin. Quando isso começou? Uns 2 meses atrás, respondeu Amber. Depois que ele se separou, ele ficou estranho, meio obcecado com a gente. Eu não dei muita atenção no começo. Mas, ele é irmão do seu pai? É, mas ele colocou um aplicativo no meu celular para me rastrear. Quando o pai pediu para ele arrumar o computador velho, acho que ele descobriu minha senha. Por que você não me contou antes? Merlin segurou a mão da filha. Eu não queria preocupar ninguém, nem o pai, disse Amber, com tristeza no rosto. O tio falou que problema de família tem que ser resolvido dentro de casa. Disse que se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar, e que isso ia machucar a família. Ele tentou mexer no meu celular também? Amber balançou a cabeça afirmando. Ele falou, preciso saber onde sua mãe está o tempo todo. Ele olhava estranho quando falava de você. Merlin sentiu o coração apertar. Agora tudo fazia sentido. O jeito estranho de Eric, os sorrisos forçados, o comportamento agressivo. Ele estava controlando tudo, invadindo a vida delas. Nesse momento, um carro parou na frente delas de repente. Merlin olhou pela janela, era o carro do Eric, atravessado na frente delas. Ele saiu do carro rápido e veio andando direto. Mãe, gritou Amber. Merlin ligou o motor na hora e deu ré, virou o volante e acelerou por outro caminho. Eric correu do lado do carro e bateu na janela. Somos uma família, não me ignora, ele gritava. O rosto estava vermelho de raiva, os olhos cheios de loucura. Merlin acelerou mais, desviou de Eric e saiu do centro comercial, indo direto para a estrada. Pelo retrovisor, ela viu Eric voltando pro carro, então ela apertou o pé no acelerador, tentando deixar ele para trás o mais rápido possível. Depois de um tempo, quando achou que estavam longe bastante, ela parou o carro num posto de estrada. Suas mãos ainda tremiam. Amber chorava baixinho do lado. Tá tudo bem agora, Merlin disse, abraçando a filha. Você tá segura. Mas ele vai vir atrás da gente, Amber falou, com medo. Você não precisa mais ter medo dele, respondeu Merlin, firme. Ela esticou a mão, pegou o celular e disse, eu vou chamar a polícia. Mas, e o pai? Seu pai vai entender, disse Merlin, mesmo sem ter certeza. Mas precisava acalmar Amber, a sua segurança vem primeiro. Ela ligou o celular, a tela acendeu e várias notificações apareceram de uma vez, chamadas perdidas, mensagens de Robert e de números estranhos. Merlin ligou para a polícia, explicou tudo, com calma. Meu cunhado tá perseguindo a mim e minha filha. Ele rastreou nossos celulares e ainda tá tentando nos encontrar. Depois que desligou, ela ligou para Robert. A voz dele parecia confusa e preocupada. Merlin, onde vocês estão? O Eric me ligou dizendo que teve algum mal-entendido. Não é mal-entendido, Robert, respondeu Merlin. A voz de Merlin tremia. Seu irmão tá seguindo a gente. Ele colocou um app no celular da Amber para rastrear onde ela vai, e tá ameaçando ela. Do outro lado da linha, ficou um silêncio. Tem certeza? Será que não é só um mal-entendido? Talvez o Eric só esteja preocupado. Não é mal-entendido, Robert, disse Merlin com firmeza. Hoje ele seguiu a gente de novo. Ele não tá bem da cabeça. Ele precisa de ajuda. Mas, ele é meu irmão. A voz de Robert saiu fraca. E a Amber é sua filha, respondeu Merlin. Ela tá apavorada. Agora você precisa escolher, seu irmão, ou sua família. Silêncio de novo. Merlin apertou a mão da filha, sorriu para ela e disse baixinho. Vai ficar tudo bem. Você chamou a polícia? Robert perguntou.
mais calmo. Sim. Ele suspirou do outro lado. Entendi. Onde vocês estão? Vou até aí. Merlin contou onde ficava o posto de estrada. Vem com cuidado. O Eric pode tentar te procurar também. Eu sei. A voz de Robert agora era firme. Não vou cair mais nas mentiras dele. Tô indo. Quando desligou, Merlin soltou os ombros. Aliviada, virou-se para Amber. Seu pai tá vindo, e a polícia também. Agora vai ficar tudo bem. Amber se agarrou nela, chorando. Desculpa, mãe, eu devia ter contado antes. Tudo bem, disse Merlin, fazendo carinho no cabelo da filha. Você não fez nada errado. A partir de agora, não importa o que for, a gente conversa. A gente é uma família. Vamos passar por isso juntas. Merlin olhou pela janela. Sabia que ainda viriam dias difíceis. Ia ter que reconstruir a confiança, cuidar das feridas no coração da filha. Mas uma coisa ela sabia com certeza: nunca mais ia deixar ninguém ameaçar sua família. 6 meses depois, numa tarde de primavera, Merlin dirigia pela rua cheia de árvores verdes. Do lado de fora, dava para ver o clima bom e as flores tomando conta de Boston. No banco ao lado, Amber olhava a paisagem com um sorriso no rosto. Como foi a terapia? Perguntou Merlin. Foi boa, disse Amber, sorrindo. A doutora Lynn falou que eu tô melhorando bastante. Desde aquele dia, tudo mudou. A polícia pegou Eric no estacionamento. No celular dele, acharam vários aplicativos espiões, fotos e anotações sobre a vida da Merlin e da Amber. O juiz proibiu Eric de chegar perto delas. Depois de uma avaliação médica, ele foi diagnosticado com um transtorno mental grave. Agora ele está em liberdade condicional e fazendo tratamento. Seu pai mandou mensagem, disse Merlin, mostrando o celular. Disse que vai fazer o jantar hoje. Amber riu. Vai acabar queimando tudo, com certeza. No começo, Robert teve dificuldade de aceitar o que o irmão tinha feito. Merlin sentia dor por ver ele sofrendo por ter acreditado demais em Eric, e também se culpava por não ter notado o que a filha estava passando. Toda a família fez terapia, aprenderam a importância de conversar, de confiar uns nos outros. Robert também começou a tentar, com cuidado e com ajuda profissional, ter algum contato com Eric, mas mantendo distância. Você contou pro pai? Perguntou Amber. Sobre a faculdade? Ainda não, e Merlin sorriu. Queria contar junto com você, hoje à noite. Amber tinha passado na faculdade antes do tempo e queria estudar psicologia. Quero ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei, disse ela. Quando chegaram no estacionamento do shopping, olharam juntas a lista de compras. Era o mesmo shopping daquele dia difícil, mas agora o que sentiam era esperança, não medo. Vamos evitar o estacionamento de baixo, né? Disse Merlin, brincando. Amber apoiou a cabeça no ombro da mãe e falou baixinho. Eu não tenho mais medo. Acho que aquele dia deixou a gente mais forte de verdade. Merlin abraçou a filha. Uma família de verdade é isso. A gente se entende nos momentos difíceis e apoia um ao outro, mas também sabe respeitar os limites. Elas entraram no shopping, iluminado e cheio de vida. Merlin olhou para Amber e sentiu orgulho. A filha tinha vencido o medo e agora era mais forte. E ela mesma também tinha crescido, como mãe e como mulher. A família passou por um teste, mas saiu ainda mais unida. Por onde a gente começa a olhar? Perguntou Merlin. Qualquer lugar serve, respondeu Amber, sorrindo. A gente não tá com pressa, né? Merlin fez que sim com a cabeça. Agora, elas tinham tempo de paz, para viver como mãe e filha, sem medo. Ela segurou a mão da filha e as duas seguiram juntas pelo shopping. O futuro parecia claro e cheio de esperança.